E vamos iniciar esse trabalho de hoje com o Dr. Sérgio Thyssen, que nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vive no Rio de Janeiro há vários anos. O Dr. Sérgio é médico desde 1977, clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques do Rio, médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, de 1989 até 2016. Coordenou cursos de extensão universitária por décadas e em diversas áreas no mesmo Instituto da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Bacharel em Física pela UFRJ desde 1993, especialista em Física do Estado Sólido, Magnetismo e Supercondutividade. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1975 até 1990. O Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. Chamamos ao palco o Dr. Sérgio Thyssen, que vai proferir uma palestra com o tema Câncer, uma visão espiritualista. Dr. Sérgio, por favor. Como vão? Eu gostaria de, antes de tudo, de ingressarmos no nosso tema, de agradecer a presença, claro, de vocês todos, o convite amável para nós estarmos juntos assim, num fim de semana, sobretudo durante todo este dia de sábado, tratando de questões tão relevantes que o nosso mundo, né, experimenta na atualidade. Eu gostaria de dizer a vocês que estas temáticas, elas poderiam sugerir para nós assim, algo ainda muito mais extenso, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da neoplasia, a questão de aspectos espirituais do câncer. E eu gostaria de lembrar, até antes de qualquer projeção, que nós estamos tendo como que um privilégio de vermos a evolução da história da medicina, as práticas médicas se aperfeiçoando como que dia após dia. Então, por um lado, é uma alegria imensa estarmos na área da medicina, diante de uma realidade de um mundo com uma situação de sofrimento que existe em todas as 200 nações da Terra. E a questão da atualidade é porque, nas últimas décadas, nós tivemos, e vamos ter isto eternamente, um acréscimo, uma mudança dentro da própria medicina. De tal maneira que hoje, se eu entrar, por exemplo, num site, o melhor do mundo, de busca sobre trabalhos médicos de qualidade, envolvendo todos os grupos de pesquisa em medicina no planeta. Esse site, ele é dos Estados Unidos, do NIH. Então eu entro e coloco, por exemplo, é um site só de medicina, de tudo de medicina que há. E se eu coloco, por exemplo, a palavra spirituality, espiritualidade, assim, em meio segundo, eu encontro uma lista de 72 mil artigos que trabalham espiritualidade e medicina. Se eu puser, por exemplo, a palavra prayer, oração, eu tenho 32 mil artigos ligados ao mundo inteiro, tão somente na área da saúde, sobretudo na área da medicina.
Então, existe uma questão que nós estamos estudando, divulgando, trabalhando, que se chama religiosidade, espiritualidade e medicina. As duas maiores áreas ligadas ao que nós temos hoje de pesquisa são as áreas da psiquiatria e a área da cardiologia. Mas isso é um convite para a medicina e os médicos, pesquisadores, os clínicos do mundo inteiro. De tal maneira que hoje, compaixão e medicina, perdão e medicina, a prece, a espiritualidade, tudo isso já faz parte da medicina. De tal maneira que os colegas que estão distantes disso estão defasados, se o estão por algum preconceito, alguma limitação qualquer. E a coisa mais extraordinária, né, de vê-los todos por aqui e de conhecer o Capo e de saber a iniciativa dos amigos em relação à questão da neoplasia, do câncer, é muito neste sentido, de que além da psiquiatria, além da cardiologia, a oncologia mais moderna possa, do mesmo modo que aquelas duas outras áreas, espiritualizar-se. E a oncologia só terá a ganhar, progredir, prosperar em prol não apenas da ciência oncológica, mas em prol do que importa, que é o bem-estar e a saúde dos pacientes, que é o que todos os médicos desejamos. Então eu fico muito feliz de vê-los aqui e nós temos, vamos dizer, algo a examinar um pouquinho mais de perto. Não teremos muito tempo, então talvez eu corra um pouco para tentar chegar mais ou menos ao que eu havia planejado e que tem a ver com uma visão espiritualista. E quando eu coloco uma visão, é porque esta é aquela que nós podemos, vamos dizer, refletir atualmente, no mundo inteiro, de tal maneira que existem outras visões. De tal forma que, por ser espírita, já desde pequenininho, vamos dizer, por causa dos meus pais, essa visão espiritualista é uma visão muito ligada à doutrina espírita, por causa da nossa atividade já há um bom tempo. Então vamos adiante. Eu gostaria de ver se isso aqui vai funcionar, ou se eu devo usar outro instrumento. Eu estou tentando, amigos, passar aqui, mas eu não estou conseguindo controlar. Agora sim. Não sei se sou eu ou se é um espírito. Não sei. É porque nós nos comunicamos, não é? Faz parte da vida, não é? Vai que eu penso e o espírito clica em algum lugar e pronto, está resolvido. Muito bem, então rapidinho assim, sobre o que é o câncer, porque eu não conheço vocês todos. Então, como médico, eu fiz um pequeno arrazoado para que nós pudéssemos recordar algumas coisas fundamentais apenas. Muito bem, então o câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças diferentes que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Essa é uma definição bem conhecida. Tem espíritos que são apressados. Relevemos isto. Não é? Porque eles são algo imperfeitos também como nós. Então, muito bem, dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas, especialmente em certos tipos de neoplasias, e incontroláveis, determinando a formação dos chamados tumores. Então, lembramos, tecidos epiteliais, pele e mucosas, gerando os chamados carcinomas. Espírito, foi. Tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, os sarcomas. O próximo. Eu acho que sou eu, o espírito. Velocidade de multiplicação das células.
porque são células que têm um comportamento completamente diferente. E a outra ideia é essa capacidade das chamadas metástases invadindo tecidos e órgãos vizinhos e distantes do tumor ou do tecido original. Então, como surge o câncer? Do ponto de vista médico, biológico, sem entrarmos em outras questões, por enquanto. Então, em geral, é importante a ideia da mutação genética, e isso tem a ver com uma alteração do DNA de uma célula. Uma divisão celular de uma célula como essa, em alguns meses já podemos ter um tumor de 5, 6 centímetros naquele órgão. Genes especiais chamados proto-oncogenes. Normalmente, todo mundo tem, mas eles são inativos. Os oncogenes transformam células normais em células cancerosas, ou seja, há uma base genética, portanto, uma base biológica. Agora, por que uma pessoa desenvolve num tecido qualquer um determinado câncer, neoplasia ou tumor, é algo que nós já conhecemos muito, mas não conhecemos tudo. De tal maneira que nesse restante vão entrar questões impalpáveis, questões invisíveis, que os melhores microscópios até hoje não conseguem como que alcançar. Então, existe uma palavra que se usa, que é a carcinogênese, a gênese do câncer. Existem, então, os estágios de iniciação, de promoção e de progressão de qualquer destas mais de 100 doenças que nós juntamos tudo, falando em termos de neoplasia. Para nós termos um panorama, antes de entrarmos em outras questões, os tipos de câncer. Então, existem outros além destes? Existem, mas são muito menos frequentes. Então, o que nós vemos no dia a dia da clínica, da oncologia? Tumores de pele, próstata, mama, útero, pulmão, pâncreas, ovário, tireoide, sistema nervoso central, fígado, cólon, estômago e as chamadas leucemias e linfomas, que são as neoplasias hematológicas. Tudo muito sério em tudo isso. De qualquer maneira, não é? Boa parte dos doentes do mundo são pacientes com estas dificuldades que são como que o nosso tema geral de hoje. Todo mundo também tem essa ideia um pouco mais panorâmica. Se eu penso em termos de tratamento do câncer, se você conheceu um caso na família, entre amigos, colegas, todo mundo já ouviu falar que os doentes são, em geral, operados do tumor, da neoplasia em si. A ideia da quimioterapia, 1, 2, 5 drogas, a poliquimioterapia em alguns, muitos casos, a radioterapia, o transplante de medula óssea, a imunoterapia, que em geral não é sozinha, ela é adjuvante, os cuidados paliativos, mas nós não podemos deixar de lado a ideia de que ontem, quando eu preparava o material, 5,3 milhões de pacientes no mundo morreram, eu diria, desencarnaram, do 1º de janeiro até o dia de ontem. O que mostra a importância do nosso tema. E a ideia de que, apesar de todos os avanços da medicina moderna, sobretudo em relação à oncologia, o número de casos de tudo isto só cresce se eu uso, por exemplo, intervalos anuais para observar a curva do número de casos de neoplasias de um modo geral no mundo. Sugerindo para nós o quê? Que algo está faltando. O que mais é preciso se estudar e conhecer? Quais são os fatores outros desconhecidos até hoje que estão por trás de uma estatística
muito preocupante, delicada, porque ela mostra para nós que pessoas no mundo inteiro, e são pessoas iguais a nós, de quaisquer etnias, origens, culturas, hábitos, de tal maneira que essas questões estão como que por toda parte. Eu não podia deixar de lembrar com vocês a ideia de uma referência de um espírito conhecido de todos, que é Emmanuel. Há um livro chamado Roteiro, e num capítulo chamado O Grande Educandário, Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, deixa muito claro no início do capítulo: somos 22 bilhões de espíritos humanos na Terra. Se hoje nós somos 8 bilhões, também significa que do outro lado nós temos um contingente imenso de 14 bilhões de desencarnados. É um mundo dentro do nosso próprio planeta Terra, no sentido do que existe na superfície, que somos nós que nos conhecemos, inclusive podemos nos encontrar para estudos desta natureza. Então, reparem, somos almas com deficiências morais, todos nós. Então, se o capítulo chama-se O Grande Educandário, o planeta Terra como escola, quantos espíritos em reuniões mediúnicas sérias nos mostram a realidade de um mundo que é um grande hospital de almas. De tal maneira que os que são sadios, quando renascem aqui, são diferentes, eles vêm para nos ajudar. Mas a todo instante as pessoas estão adoecendo, em qualquer lugar do mundo, no Oriente, no Ocidente, hemisfério Norte, hemisfério Sul. De tal maneira que esta é a contabilidade, e o que nós precisamos? Mudanças internas, transformações espirituais, algo que se adquire com o tempo, mas sobretudo com consciência e com todo um esforço nesse sentido. Se nós estamos abordando isto num ambiente em que o tema é a neoplasia, nós podemos usar os mesmos aspectos se eu estivesse dentro da minha própria área da cardiologia. Porque as questões das cardiopatias, elas têm nos seus fundamentos espirituais aspectos análogos ao que nós podemos encontrar quando examinamos a questão propriamente das neoplasias. Então, reparem, reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Se nós analisamos o que é o planeta Terra hoje, o que temos em diversos países dos vários continentes, o que temos no Brasil, sobretudo nos últimos anos, em termos de sofrimento. Vocês já ouviram falar da tríade devastadora? Posso falar? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e a indiferença. Brincando, é uma tríade com 4. Seria uma tétrade. Então, nós temos que pensar estas coisas, porque enquanto nós vivermos muitas vidas sem atentarmos para as nossas verdadeiras necessidades, nós vamos continuar adoecendo. Eu diria de tudo, inclusive de doenças infecciosas, tuberculose, malária, cólera, Covid-19, mesmo com agentes infecciosos muito bem conhecidos, trabalhados, e mesmo assim, não é? As pessoas adoecendo todos os dias. Então, essa é a capa do livro, Roteiro, vale muito a leitura. Outra ideia sobre que mundo é esse? Um grande hospital de almas, bilhões de pacientes, dramas individuais e coletivos, guerras, epidemias, milhares de doenças diferentes, tanto doenças somáticas, físicas, como as neoplasias, como a diversidade dos transtornos mentais, seja a ansiedade generalizada, seja a depressão,
que é, na verdade, uma epidemia mundial, seja o autismo, o TDAH, a esquizofrenia, seja a dependência química, que é avassaladora hoje no Brasil e no mundo. Outra ideia, transtornos mentais de centenas de milhões levando ao suicídio. Este ano, de 1º de janeiro até hoje, 692 mil casos. Tudo isto repercute no indivíduo, na família, na sociedade e no planeta inteiro. Porque estas coisas são reverberantes. Estas coisas geram consequências que se espraiam em toda a realidade humana da Terra. Para vocês terem uma ideia sobre que mundo é este, do 1º de janeiro até hoje, 28 milhões de casos de abortos induzidos. Tudo isto tem consequências para os protagonistas e para o planeta inteiro. Lembrando as doenças e os doentes no mundo espiritual. Quem é que é médico do lado de cá, ou da enfermagem, ou de cuidados paliativos, ou da nutrologia, ou da fonoaudiologia, ou da fisioterapia, que tem ideia do que existe do outro lado? Não são 14 bilhões? Pois bem, eles não são diferentes. E se aqui na Terra o que mais se tem, do ponto de vista da Terra, do ponto de vista visível, para os encarnados, são hospitais, são escolas e outros grupos de trabalho, do outro lado é a mesma coisa. Vocês lembram de André Luiz? Vocês lembram do livro Nosso Lar? Vocês lembram que ele foi lá para baixo? Ficou um punhado de anos ali. Quando ele sobe, ele vai para onde? Para o hospital da colônia Nosso Lar, antes de tudo. Então, em todas as colônias existem hospitais, de maior ou de menor complexidade, tanto quanto do nosso lado aqui. De tal maneira que esta é uma realidade que nós acessamos em vários aspectos, em função dos pacientes encarnados, em busca de assistência para eles e para um melhor atendimento dos seus dramas. As 7 esferas da Terra, precisamos conhecer a nossa realidade, a casa planetária. Outra sugestão de leitura, um livro da FEB chamado assim, As 7 Esferas da Terra. Lembranças para nós, nossos pacientes são espíritos, todos eles, de quaisquer diagnósticos. Doenças ou transtornos são efeitos. Quase sempre as causas são ocultas, são espirituais e decorrem de erros ou transgressões às leis divinas em vidas passadas, no pretérito. Milênios, aliás, desperdiçados no nosso processo evolutivo por isto mesmo. A medicina atual ainda está assentada no paradigma materialista, mas há uma mudança relevante a caminho. Daí as suas enormes limitações. Temos hoje uma medicina extraordinariamente bem evoluída, pelos esforços dos seus protagonistas, de tal maneira que se faz muito em qualquer situação, de qualquer área ou especialidade da medicina do mundo. Mas ainda assim, os médicos em geral só enxergam o corpo físico. E o corpo físico é vestimenta da alma. A nossa essência não é o corpo. E a medicina atual se debruça sobre ele como se fosse a única coisa relevante. Temos que avançar. Outras lembranças, muitos e maravilhosos progressos, mas para as consequências físicas e não para as causas, as raízes. Corpo, perispírito e alma, a gestação das doenças e dos transtornos. Só esse item vale um outro encontro, porque isso é passível de todo um desdobramento, de todo um aprofundamento.
Gosto de dizer assim, porque nasci num lar espírita, né? E há muitos anos, desde que começamos a medicina, temos estado na companhia de espíritos, vivendo inúmeras experiências. Então, eu gosto de comentar que tenho estado como médico há 40 anos entre os mortos, que são os espíritos desencarnados. Tanto os que precisam de ajuda, como aqueles que nos ajudam a ajudarmos os pacientes encarnados e desencarnados, nas chamadas reuniões espíritas, reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec. Todo mundo na medicina conhece isto aqui, mas nós não somos isto. Isto é algo do que nós nos desvencilhamos quando desencarnamos. As raízes dos nossos problemas mentais, psíquicos e orgânicos, incluindo as neoplasias, a origem está aqui. Quando nós nos debruçarmos sobre o estudo sério e profundo do perispírito, ali nós temos a chave de uma nova medicina. E nós estamos trabalhando nisso. Mas nós temos que avançar e muito, porque perdemos muito tempo dentro do paradigma materialista, dentro das ilusões do mundo material. Temos que compensar isto e, usando a ciência médica, usando a ciência da espiritualidade, avançarmos neste sentido. Mas isso também é assunto para uma outra ocasião. Então, o perispírito é um envoltório fluídico semimaterial que estrutura e permite a ligação entre a alma e o corpo. Todos já devem ter ouvido falar modelo organizador biológico. Posso contar uma ideia? Eu falava do perispírito como chave de uma nova medicina. Por que eu coloco o RNM ali? Porque daqui a 22 anos... Assim como nós temos ressonância nuclear magnética convencional ou funcional para o exame da vestimenta física, nós já teremos a ressonância para o perispírito dos encarnados. O que vai acontecer? Sabendo da nossa história e da nossa predisposição de adoecermos, crianças entre 5 e 10 anos, de rotina, por sugestão do pediatra, vão ser examinados por uma ressonância nuclear magnética com a acuidade, com a condição de examinar o perispírito, porque é nele que estão todas como que as tendências para as doenças a seguir. E na medida que o perispírito for muito bem examinado, as terapêuticas, as modalidades de auxílio para reversão antecipada do que há no perispírito do mundo inteiro, de quem for, tudo isso será um passo extraordinário para uma nova medicina, altamente preventiva. Muito bem, existem os fatores de risco em relação às neoplasias de um modo geral, mas apesar de todos eles que precisam ser examinados, cuidados e haver toda uma prevenção das neoplasias quanto aos fatores de risco, ainda assim alguém pode ter fator de risco e não adoecer, porque não tem no seu planejamento reencarnatório, não tem na sua estrutura interna por que adoecer de uma neoplasia, mesmo fazendo uso, vamos dizer, de determinados elementos que são de predisposição. É a mesma coisa na cardiologia. Por exemplo, existem os fatores de risco da doença cardiovascular, que é a doença arterial coronariana, a que gera morte súbita cardíaca, a que gera infarto do miocárdio e outras coisas. Então, a maioria dos doentes que tem doença coronariana, aguda ou crônica, tem os fatores de risco. Mas eu tenho vários pacientes que não têm nenhum fator de risco e infartaram. Como nós também temos pacientes que não têm fator de risco nenhum e já infartaram 3 vezes. Então, tudo isso é uma gaussiana, é uma média.
Então, esses fatores têm a ver com a nossa medicina querida e nós temos que cuidar disso. Então, em termos de introdução, medicina, o nosso mundo, doentes dos dois lados, mediunidade podendo ajudar na medicina espírita, na medicina da alma, pela desobsessão, pela fluidoterapia e a importância dos centros espíritas abertos às comunidades, como sendo algo de uma terapêutica complementar e que tem a ver com a Casa do Caminho de Pedro, que é a base do cristianismo primitivo de há 2000 anos. Passando para irmos tentando finalizar. Níveis diferentes de cura, cura integral, doenças do corpo e da alma, todas as doenças são da alma. Nós precisamos trabalhar isso tudo. Todos os recursos terapêuticos vêm de fora. Radioterapia, quimioterapia, o próprio passe na casa espírita, tudo vem de fora. A água fluidificada, não é verdade? Então isso tudo ajuda, isso tudo é vital. Mas o importante é aquilo que vem de dentro dos interessados que somos nós. Então, pela medicina e pela espiritualidade vem de fora, mas as providências para uma cura integral ou definitiva vêm de dentro de cada um. E ninguém se cura com a tríade, aquela tétrade, fazendo parte do seu dia a dia. Ninguém. Chamam-se as virtudes. Então a ideia qual é? Somos viciosos e precisamos ter consciência disso e trabalharmos uma reforma interior, uma educação de sentimentos, buscando compaixão, empatia, fraternidade, solidariedade, caridade, humildade e uma série de itens perfeitamente alcançáveis, desde que com consciência e esforço de cada um. Muito bem, não vou me deter na fluidoterapia, seria algo para amanhã ou semana que vem. Não, semana que vem não estaremos juntos. Temos que ver um outro jeito. Muito bem, então apenas para vocês terem uma ideia de que quando a pessoa vai na casa espírita, não é? Ela vai, senta ali e recebe o passe. Mas existe toda uma ciência aqui, de tal maneira que você sabe hoje quais são os benefícios. Existe uma área na medicina, neuropsico-imunoendocrinologia, nova especialidade médica, bióforos e biofótons. Temos que estudar isso com o tempo. Tudo isso é nosso, é para nós. Uma reunião de fluidoterapia espírita no plano físico, no Rio de Janeiro, mas também em nosso lar. Lembram disso? Estamos falando de medicina da alma, de medicina com espiritualidade, nos dois planos. Por quê? Porque os dois planos são os mesmos, são iguais. O que um tem e o outro não tem é apenas o corpo físico. Seguindo adiante, posso contar? Por causa da pandemia, nós tivemos que fazer, todos fizeram no mundo inteiro adaptações, e aqui nós temos, pelo Zoom, grupo de fluidoterapia para crianças, sobretudo crianças com microcefalia, com epilepsias as mais graves, tanto quanto dentro do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, com os seus respectivos responsáveis, mães, pais e avós, e nós fazemos todo um trabalho de mais ou menos 30, 35 minutos, de vibrações, de fluidoterapia, de irradiações. E o nome desse grupo é Eurípides Barçanufo. E os espíritos mais lindos estão trabalhando aqui. De tal maneira que já não só por estas crianças, mas ampliando esses horizontes, porque nós temos a África, nós temos o Iêmen, nós temos a Palestina, o Haiti, nós temos o México, a Venezuela, e nós temos o Brasil. Vocês conhecem? Viram falar? É um país grandão, fica ali na tal da América do Sul, não é verdade? E o que nós temos aqui?
termos de necessidades de tratamento. Medicina da ciência e espiritualidade, só para lembrar, paradigma mente, corpo, espírito, matéria. Isso é lindo de ver com calma. Neuropsico-imunoendocrinologia, a mente além do cérebro. A mente como elemento irredutível, tendo o cérebro como instrumento. Quando todo mundo pensa, muita gente pensa, que a alma ou a mente é uma secreção do encéfalo, do cérebro. E, na verdade, não é nada disto. De tal maneira, lembrando Viktor Frankl, quando ele fala do núcleo saudável da alma humana, isso também é estudo para aprofundarmos amanhã. Jesus vê a semente divina que dorme em nós. Tudo isto é dentro do nosso tema. Jesus não estava curando corpos. E há o exemplo de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. Como eu terei apenas mais ou menos 10 minutos, se sobrar, eu conto a história do paralítico. Se não, hoje à tarde, amanhã à noite, não sei, temos que descobrir como lidar com tanta coisa. Esse é um livro lindo que saiu há poucos meses de amigos, colegas na área da psiquiatria de Juiz de Fora. Esse é o original em inglês, tem aquele já em língua portuguesa, e nós temos nos encontrado em tarefas ligadas à psiquiatria da atualidade, que, como eu comentei no início, junto com a cardiologia, são as áreas mais próximas da religiosidade e espiritualidade. Vou fazer um parênteses. 28 de setembro a 1º de outubro, Congresso Mundial de Psiquiatria. É o encontro de 6.000 colegas do mundo inteiro da área da psiquiatria. Há vários anos nós temos ido procurando levar as sementinhas do espiritismo na relação com a doença mental. E estaremos lá de novo, porque os 2 trabalhos que nós elaboramos, ambos foram aceitos pela comissão científica. Por quê? O mérito é deles, que abrem espaço para eu falar de desobsessão, mediunidade, recuperação de pacientes através das reuniões mediúnicas e da fluidoterapia, nestes que são os eventos mais importantes e fóruns para a discussão da psiquiatria moderna. Por quê? Porque a psiquiatria de hoje ela é fundamentalmente farmacológica. E nós temos que mudar isso tudo. Por quê? Suspende a medicação, volta tudo. Volta o quê? A depressão, a ansiedade, a esquizofrenia. Voltam as manifestações do TDAH e eventuais outras questões. Por quê? Porque a psiquiatria continua só trabalhando de fora para dentro, usando a farmacologia melhor que há, mas sem alcançar as causas. Como é que nós vamos alcançar as causas? Espiritualizando a medicina e, muito importantemente, a psiquiatria de hoje. Medicina da alma espírita, desobsessão, fluidoterapia, evangelização e reforma íntima, para que tenhamos, inclusive, mecanismos de prevenção para novas crises depois, e tanto quanto, se nós usamos isto para uma determinada população de um modo geral, é mais do que nítido que essa população adoece, muito menos quando nós usamos isso. Indo para as causas, né? Você colocou 10 ou 30? O que é isso? Como relógio esse seu, hein? Ele é assim, ele é quântico. Como é que é isso? Nossa, então vamos correr. Outra sugestão de leitura, livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Vamos concluir em alguns minutos. Vejam isto, agora na nossa área, que é a oncologia. Enquistamento, tensão psíquica, depressão, ulceração, loucura,
como consequências no perispírito e na vida humana daquilo que nós fazemos da nossa realidade. Então, ele diz, o capítulo 24 do livro Pensamento e Vida é humildade. E quando ele fala isso, ele fala do orgulho. Então o orgulho, que é uma coisa mental, espiritual, afeta a tessitura perispirítica? Sim. Por que nós não sabíamos? Porque nós só prestamos atenção no corpo. E o perispírito não é alcançável com facilidade, a não ser por médiuns videntes. Por isso a ressonância vai vir. Já estamos trabalhando. A ideia qual é? A ideia, se eu vou para Pietro Baldi, um autor lindo, que nós recomendamos aos espíritas, aos espiritualistas, no livro Problemas Atuais, aquele que é o autor do livro A Grande Síntese, que é o livro mais conhecido, esgarçamento do perispírito pelo orgulho. E esse esgarçamento é um nome diferente, mas para o mesmo sentido que Emmanuel usou, então, uma outra palavra. Dias da Cruz, médico, desencarnado, por Chico Xavier, no livro Vozes do Grande Além. Toda violência contra outras pessoas, dilaceração em nós mesmos. E a dilaceração é na alma, no perispírito e passa para o corpo. Seja na cardiopatia, na oncologia, na psicopatia, seja onde for. Cada um de acordo com atenuantes e agravantes. Vejam, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, campos de ruptura da harmonia celular. Quando? Quando nós contrariamos as leis divinas. Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença. Isso tem um preço. Eu diria, a tríade que reflete a nossa ignorância sobre tudo isto, ela nos causa muito sofrimento, até que nós despertemos e aprendamos, vamos dizer assim, a percorrermos as vias das transformações íntimas e pessoais. Esgarçamento perispirítico, Evolução em Dois Mundos, publicado em 58. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam em tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular, desarticulando ou desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido. Aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, aqui ele é mais objetivo e direto. Vejam só, eu vou talvez deixar isso para um outro momento. Se eu vou para um determinado livro de Ubaldi, olha quem somos e o que está por trás dos nossos problemas médicos e de sofrimento. Desmedido crescimento de egos, egocentrismos separatistas, desejo de expansão e domínio, produção de matéria instável e degradável, subversão, imposição de uma nova ordem contrária à ordem vigente, desordem, predomínio do indivíduo, olha o egoísmo aqui, sobre o coletivo, conflito e luta de interesses, destruição e dor, degeneração e morte. Isso tem a ver com as patologias humanas e as patologias mentais. Não vamos falar hoje do que é o sistema e do que é o antissistema, mas o câncer é um dos aspectos da nossa realidade do antissistema, para que nós um dia saibamos voltar e estarmos lá definitivamente. Aprofundaremos a questão da queda numa outra oportunidade e que tem a ver, veja uma pergunta, quem é maligno, nós ou a célula cancerosa? Pensemos. Sigamos adiante. Repetição
da queda, reverberação da revolta, tudo isso é o balde em diversos momentos da obra que ele trabalha essa questão. A causa se esgota no efeito. Tem a ver com o processo de recuperação, de cura, de eliminação de aspectos que estão dentro de nós há muito tempo. E nos preparando para o fim, câncer, cura real, é necessário começar curando a alma, sem, claro, deixarmos de utilizar toda a ciência oncológica, as ciências que tratam das questões humanas, da psicologia, em cuidados paliativos, amorosidade, espiritualidade, mas é preciso que nós voltemos à questão da neoplasia e de todas as enfermidades mais sérias com isto que está aqui. Cura, absoluta adesão à lei e adesão à ordem. Lei e ordem de parâmetros de vida eterna. Não isso que tem a ver com certos governos. As palavras são semelhantes. E quem é, vamos dizer, em termos de representação divina para o planeta, o governador da Terra, o guia e o modelo, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Divino Médico, que disse naquela ocasião: eu vim para os que necessitam de médico. E ele veio trazendo todas as prescrições mais relevantes para nós irmos estudando. Por isso, a importância dele para nós. Por último, não há liberdade verdadeira sem as virtudes espirituais que a fundamentem. Não há saúde do corpo sem a integridade e saúde do espírito. Mestre, governador espiritual, seu trabalho de cura e de educação das almas. Lembrando, prometo que em 1 minuto e meio, eu sou hoje o resultado do que fui no passado. Reflexão de ontem. Eu tenho que começar a ser hoje, trazendo todos os familiares, amigos, conhecidos possíveis conosco. Eu tenho que começar a ser hoje o que eu quero ser no futuro. E Leon Denis, para terminar, no livro Depois da Morte, olha o alerta dele. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar na encarnação atual. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso no céu. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, pela oportunidade que vocês nos dão a todos de estarmos buscando compreensões, reflexões que possam, na prática médica do dia a dia também, mas não só, sermos mais úteis para os nossos pacientes no dia a dia. Que Jesus os abençoe, meus amigos. Muito obrigado.